Sabe, dentro de um smartphone e de um laptop, tem um monte de componentes cruciais trabalhando ali quietinhos. Hoje, a gente vai desvendar a história de um desses heróis que quase ninguém vê. Pois é, como é que pode, né? Dezenas de chips diferentes, cada um fazendo uma coisa, como é que eles se entendem sem virar uma bagunça total? A resposta é bem mais engenhosa do que parece. Ok, vamos imaginar o seguinte. Pensa num celular. Para economizar bateria, o processador principal, o cérebro da coisa, talvez precise sussurrar a 1.2 volts. Só que a tela, para funcionar, precisa gritar a 1.8 volts. Se um tentasse falar direto com o outro, ia dar muito, muito ruim. Então, nosso roteiro é este. A gente vai entender esse caos, essa torre de Babel digital, aí vamos conhecer o herói que resolve tudo, ver que ele tem personalidades diferentes, fuçar nos segredos dele e, no final, dar uma espiada no que vem por aí na comunicação eletrônica. Beleza? Então a primeira parte da nossa história começa com um problemão. Um conflito clássico no mundo da eletrônica. O grande desafio das voltagens que simplesmente não batem. E aqui a gente vê o tamanho do estrago. De um lado, o sinal de 1.2 volts é tipo um sussurro numa festa barulhenta. O chip de 1.8 volts simplesmente não ouve. A comunicação morre ali. Do outro lado, o sinal de 1.8 volts é um grito no ouvido do chip de 1.2 volts. Pode fritar o coitado, causar um dano permanente. Nos dois cenários, o sistema todo pode ir para o espaço. Mas, para todo grande problema sempre aparece uma solução genial. E é aqui que o nosso herói entra em cena, o circuito integrado deslocador de nível, ou como a gente chama no meio técnico, o level shifter. Então, a sacada é essa. O deslocador de nível funciona como um tradutor universal. Ele garante que a mensagem chegue não só certinha, mas no volume exato que o outro lado está esperando. Nem sussurro, nem grito, na medida. E o jeito que ele faz isso é de uma simplicidade genial. O chip se conecta a duas fontes de energia de referência, a VCCA, que é o lado de baixa tensão, e a VCCB, o lado de alta tensão. Pensa que ele tem dois dicionários de volume. Quando chega um sinal sussurrado de 1.2 volts, ele usa o dicionário da VCCA para entender o que foi dito e, na mesma hora, usa o dicionário da VCCB para gritar a mesmíssima mensagem, só que a 1.8 volts. É uma tradução perfeita e instantânea. Ok, mas nem todo tradutor é igual. Existem basicamente duas maneiras diferentes de gerenciar esse fluxo de conversa, e cada uma tem suas próprias vantagens. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Como é que o chip sabe quem está falando e quem está ouvindo? A conversa está indo do lado A para o B ou do B para o A? A resposta para isso é o que separa os dois grandes tipos de deslocadores de nível, os automáticos e os manuais. E aqui está o pulo do gato. O tipo automático, como o SNVT 2001, é o espertinho. Ele meio que sente de que lado está vindo a conversa e vira a chave sozinho. É perfeito para coisas como o barramento I2C, um tipo de comunicação onde sensores e processadores ficam trocando ideia o tempo todo, para lá e para cá. Já o tipo manual, como o SN74HC2T45, precisa de um chefe, um controlador de tráfego. É um pino de direção que diz explicitamente para onde os dados devem ir. Isso evita que os sinais batam de frente e, por isso, permite velocidades, muito, muito mais altas. Só que essa escolha entre automático e manual não é só sobre velocidade, não. Para escolher a peça certa, é preciso virar uma espécie de detetive e ir atrás dos segredos escondidos na ficha técnica de cada componente. E olha só que absurdo a diferença de performance. O SN74AX2T45, aquele com controle manual, atinge impressionantes 380 megabits por segundo. Os automáticos, por mais inteligentes que sejam, ficam bem para trás. Isso aqui deixa claro por que, em aplicações de altíssima velocidade, tipo a comunicação entre o processador e a memória de um console de videogame, o controle manual não é só uma opção, é a única opção. Essa analogia do canivete suíço é perfeita. A escolha de um chip desses revela toda uma filosofia de projeto. Um busca ser versátil e fácil de usar, enquanto o outro é um especialista focado em performance, mas que exige mais trabalho de quem está projetando o circuito. E aqui a gente vê essa filosofia na prática. O LSF0101 é o especialista. Ele é poderoso, mas exige que o engenheiro ou a engenheira faça o dever de casa, calculando e adicionando outros componentes por fora. Em contraste, o SN74HC2T45 é o profissional gente boa. Ele já vem com umas proteções internas, uns resistores, para evitar problemas comuns, tornando o projeto todo mais simples, mais rápido e mais seguro. E a lista de vantagens desse SN74HX2T45 não para por aí.
Ele tem isolamento de energia, proteção contra vazamento de corrente. Resumindo, a parada é a seguinte: ele não é só um tradutor, ele é um guarda-costas inteligente para o circuito inteiro. É esse tipo de cuidado que faz nossos aparelhos serem mais confiáveis e gastarem menos bateria. E aqui está a prova dos 9, o momento ahá. O que a gente vê num osciloscópio é isso, um sinalzinho minúsculo de 0,7 volts entrando de um lado e saindo do outro como um sinal perfeito, limpo, de 3,3 volts. A melodia do sinal é a mesma, idêntica. Só o volume foi ajustado. É a tradução na sua forma mais pura. Bom, para fechar, a gente viu a importância desses tradutores. Mas a ideia de tradução na tecnologia está só no começo. Os desafios futuros são ainda maiores. É sério, eles são a cola invisível que mantém nosso mundo digital funcionando. Da próxima vez que alguém usar o celular ou o notebook, vale lembrar que lá dentro existem milhões desses tradutores minúsculos trabalhando para que essa cidade digital funcione em perfeita harmonia. E essa é a grande moral da história, né? A tecnologia mais incrível que a gente usa depende dessas soluções pequenas, inteligentes, que trabalham em silêncio nos bastidores. São os heróis anônimos da nossa era. Isso tudo deixa uma pergunta no ar pensando lá na frente. Hoje, a gente traduz entre 1.2 e 1.8 volts. E amanhã? Que idiomas novos os tradutores vão ter que aprender? Será que vai ser de elétrico para biológico, para conectar um chip ao cérebro? Ou de elétrico para luz, para uma comunicação que viaja o mundo na velocidade da luz? Uma coisa é certa, a necessidade de tradutores cada vez mais inteligentes só vai aumentar.